Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 6.2, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno das retas especificadas. Esboce a região, o sólido e um disco ou arruela típicos. Y igual a x, y igual a 0, x igual a 2, x igual a 4, em torno de x igual a 1. Bom, então o objetivo aí do exercício é encontrar o volume do sólido que é obtido por rotação. Então, para fazer aí a resolução, vamos começar pelo esboço da região. Então, vou representar aqui na vertical aí o eixo Y, na horizontal aí o eixo X. Vamos marcar aí no gráfico os pontos importantes. Os valores de x constante, x igual a 2, x igual a 4, em torno de x igual a 1. Então, vou marcar esses pontos aí de x. Então, x igual a 1, aí x igual a 2 e x igual a 4. Então, 1, 2 e 4. Aí, para y, a gente tem condição de y igual a 0. Y igual a 0 é o próprio eixo x. E temos a condição que y é igual a x. Então, vou pegar esses dois pontos aqui, que é 2 e 4, onde está o intervalo da região, e vou representar esses mesmos valores aí, tá? Para o y. Então, 1, aí aqui 2, o 3 e ali o 4. Então, a gente marca aqui o 2 e o 4. Então, para representar aí a região, a gente tem, vou começar aqui, ó, entre 2 e 4, vou ter uma reta, que é exatamente o y igual a 0. Aí, aqui x igual a 2, até 2, a gente vai ter uma reta aqui, e aqui até em x igual a 4, vamos ter a reta, né, x igual a 4, que vou representar ali até y4. Porque aqui nesse intervalo, a gente tem a reta y igual a x, né? Seria a reta que liga esses dois pontos e continuaria para cá, tá? Então, teríamos aqui que é a reta y igual a x, tá? Entre 2 e 4. Então, essa aqui é a região. Então, a região está esboçada. Aí ele pede para representar o sólido. Para representar o sólido, a gente precisa aí identificar em torno do que vamos rotacionar, que é a reta x igual a 1. Então, aqui, ó, colocando aqui em x igual a 1, vou fazer um tracejado aqui para mostrar que é onde é o eixo de rotação, tá? Na reta aí, x igual a 1. Então, a gente representa essa mesma figura simetricamente do outro lado. Então, a gente pega aqui uma unidade de distância, né? Seria essa distância aqui. Depois aí temos uma reta de 2 unidades, então vem até aqui. Aí aqui, nesse ponto, a gente tem uma reta aí de 2 unidades para cima. E aqui a gente tem nessa extremidade uma reta de 4 unidades aí para cima. Aqui tem a reta aí simétrica a essa daqui, que vai ser y igual a menos aí x, né? Deslocada 2 unidades para cima, né? Vai ser negativa. Essa aqui é y igual a x, essa aqui, como está deslocada, vai ficar aí 2 menos x, né? Inclinação negativa. E para representar o sólido, a gente faz a rotação.
Então, começando aqui pelas linhas que a gente enxerga, ó, aqui na base, a gente rotaciona com o cilindro, essa linha aqui a gente enxerga, a de trás não. Então, a gente faz ela de forma tracejada, tá? Na base. Essa aqui, ó, a base aqui do centro também a gente não vai ver. Então, a gente põe tracejado. Essas aqui seriam tracejadas, né? Mas como tá da região, vou deixar assim contínuas mesmo. Essa daqui, como também foi da região, também seriam tracejadas. Essa aqui a gente não vai ver, tá ali na parte de dentro, é tracejada também, tá? Aí a gente vai ver aqui em cima, quando a gente rotacionar, que vai ser a parte aí do cilindro de fora, né? Rotaciona, fechando o sólido, tá? E aí a gente tem o sólido representado. E além do sólido, né? A gente vai ter aí que representar, aí nesse caso, como a gente tem furo, né? Vai ser uma arruela típica. Agora, antes de representar aí, aqui, antes de representar aí as arruelas típicas, vamos falar sobre como calcular o volume, né? Como aqui a gente tem que a rotação está aí em relação a uma reta paralela ao eixo Y, quando a gente fala de fazer a integração aí, ou seja, o cálculo do volume por rotação, a gente vai pegar aí uma área que seja perpendicular ao eixo Y, tá? Então, a gente vai pegar aqui uma área aí em função de Y, tá? Para rotacionar aí em torno dessa reta constante x igual a 1. Então, para calcular o volume, a gente vai utilizar a equação. Volume é igual à integral de um C até D, de uma área AY, tá? Que é perpendicular ao eixo Y, integral em DY. Então, agora que a gente conseguiu aí verificar essa condição, né? Então, quando eu rotaciono em torno aí de uma reta paralela ao eixo Y, integral em DY. Se eu fizer rotação em torno de uma reta paralela ao eixo X, integração em dx, tá? Essa é a definição aí para cálculo de volume de sólido por rotação. Agora, a gente tem que reparar aqui que essa área AY, que é perpendicular ao eixo Y, ela não é constante em todo o volume aí, né? Entre o C e o D. Entre C e D, o C seria aqui embaixo e o D seria aqui em cima. Entre C e D, a área muda, ó, até esse ponto aqui, que é exatamente aí em Y igual a 2, a gente tem que muda a seção transversal. Então, a gente vai ter que calcular o volume como duas integrais, dois volumes. Então, a gente vai ter duas arruelas típicas, tá? Então, aqui, ó, para pegar a primeira arruela típica, aqui no meio da seção, a gente vai pegar, vou traçar aqui uma linha, tá? Para referenciar aqui essa linha. E aí a gente vai pegar aqui, ó, primeiro a seção transversal. Então, vai ser aí a área de uma aí arruela, tá? Essa seria a área, tá? Que eu vou chamar de área 1, tá? Que vai ficar em função de Y. Aí, o que que a gente pega para desenhar a arruela típica? A gente vai pegar uma alturinha aqui que vai ser o DY. Então, a gente faz mais aqui uma altura, aí para referenciar, coloca aqui a régua, até aqui, a mesma altura, tá? Aí a gente fecha aqui, tá? E fecha aqui.
Então, para essa parte aqui de baixo, essa aqui é a nossa arruela típica, tá? Então, a gente tá pegando aí uma área A1 e um DY. Quando a gente fizer a integral desse ponto até 2, que aqui é esse limite, a gente vai ter aí o primeiro volume, tá? Isso aqui, ó, destacando aí a nossa arruela típica. E a gente teria aí uma segunda arruela típica, pegando aqui na segunda parte, né, ó. A gente pega aqui, traçar uma linha aqui. Aí a gente vai ter aqui, fechando essa parte de dentro, fechando essa parte aqui de fora, tá? Então, vendo que a arruela típica já mudou, tá? Aqui seria uma área A2Y, a área já é diferente. Para desenhar aí, pega um DY aqui também. Um DY, né? Traçar a linha aqui para referenciar, tá? A gente teria aqui fechando aqui, fechando aqui e fechando a parte de fora. Tá? Aqui a gente teria a outra arruela típica, tá? Que vai ser aí uma área A2Y. Aqui apagou, área A1 em função de Y. Então, o volume que a gente vai calcular vai ser uma integral aí, primeiro, de 0, que seria o C, aí até 2, né, até esse limite aqui, de Y, de uma área A1 de Y, dy, mais uma integral, aí continuando aqui do limite constante, de 2 até lá o extremo D, que é 4, de uma área A2 de Y, dy. Então, para fazer aí o cálculo do volume, precisamos falar sobre cada área. Então, falando primeiro aí da área A1, tá? Então, para a área A1, a gente tem aí que é a área de uma arruela. Então, vamos ter assim, que a área A1, que é em função de Y, né? Como é uma arruela, é π vezes o raio externo ao quadrado. Se fosse toda uma circunferência, como tem um furo, é menos π vezes o raio interno ao quadrado. Ou seja, área 1, y é o π, coloco o π aí em evidência, o raio externo, né? O raio externo, lembrando que o centro está aqui, tá? Aí, então, a gente vai pegar essa medida até em relação aqui o 0, ó, seria o 4, certo? Então, a gente vai pegar aqui o raio, é 4, que é essa medida, menos onde está a localização do centro, que seria 1. Seria, então, pegar em relação ao 0, 4 menos essa medida. Então, a gente vai ter essa medida aqui que vai dar 3 de raio, né? Mas vamos por aí que é 4 menos 1 ao quadrado, menos o raio interno. O raio interno vai ser daqui a aqui é 2, menos essa medida aqui, que é onde está deslocado o centro aí do sólido, vai ser aí então 2 menos 1, que vai dar um raio de 1 aí, né? O raio desse cilindro aqui menor. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter aí que a área 1 de Y fica uma área aí constante, né? Aqui, ó, desse ponto até aqui esse ponto, a área é constante. Então, aqui 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado 9, aqui 2 menos 1 dá 1, 1 ao quadrado 1, 9 menos 1, 8. Então, fica 8π o valor da área 1, tá? A área constante da seção transversal. E
para a área 2, tá? Que é essa área aqui, área 2y, né? Achando essa área, a gente vai ter aí o raio externo, pegando aqui do centro, né? O raio externo vai ser essa medida, que é o 4, menos esse deslocamento aqui, que é 1. Então, vai ficar π, né? Usando a mesma condição, raio externo, que vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, aí menos aqui o raio interno. Agora, o raio interno é em relação a esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, eu tenho que y é igual a x, ou, né, x igual a y. Então, essa medida vale y, daqui até aqui, menos essa medida aqui, que é onde está deslocado o raio. Então, vale y menos 1. Lembrando que tem que ser função de y. Vai colocar aí que é x, tá? Isso aqui ao quadrado, fecha. Então, a gente tem que a área 2 e em função de y vai ficar π. Aqui 4 menos 1 ao quadrado a gente fica com 9. Aí desenvolvendo o quadrado perfeito, fica y ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2y, mais o segundo ao quadrado, mais 1. Simplificando ainda, a 2y a gente vai ter aí que é π, aí aqui 9 vai ficar menos 1, vai ficar 8, aí aqui fica menos y quadrado e aqui fica mais 2y. Agora que a gente já tem as duas áreas, a gente pode calcular o volume. Então, o volume vai ser igual integral de 0 a 2, a área 1. A área 1 é no valor aí de 8π, 8π integral em dy, mais integral de 2 a 4 da área 2. A área 2 é π, 8 menos y quadrado mais 2y, integral em dy. Então, o volume vai ser igual a integral de 8π dy, fica 8π, aí y, que varia de 0 a 2. Aí mais, aqui o π é constante, fica em evidência. A integral de 8 em relação a dy dá 8y. A integral de menos y quadrado fica menos y ao cubo sobre 3. E a integral de mais 2y dá mais y quadrado, que varia aí de 2 até 4. Substituindo os limites de integração, o volume é igual a 8π vezes, aqui substitui só o superior, então fica 8π vezes 2. Aí aqui vamos ter mais π, substitui aí o superior primeiro, então a gente vai ter aí 8 vezes 4, aí vamos ter menos aí 4 ao cubo sobre 3 e mais 4 ao quadrado, menos o limite inferior. Então, fica menos π aqui. Aí, como eu coloquei o menos em toda a função, aí fica 8 vezes o limite inferior, que é 2. Aí, aqui fica menos o 2 elevado ao cubo sobre 3 e mais o 2 aí elevado ao quadrado. Então, vamos ter volume igual, aqui fica 16π, tá? Aqui a gente vai ter o π em evidência. Aqui dentro a gente vai ter 8 vezes 4, 32. Aí com mais 16, a gente tem aí 48. Tá? E aqui a gente tem menos 4 elevado ao cubo, que dá menos 64 terços. Aí aqui a gente fica com menos, coloca o π em evidência. Aqui a gente tem 16. 16, aqui com mais 4 a gente tem 20. E aqui a gente tem menos 8 terços. Juntando aí os termos, como todos estão com π, a gente pode juntar os inteiros. Então, a gente tem aqui o 48 com mais 16, que aí a gente tem 64. Aí a gente tem 64 aqui menos 20. Então, a gente tem aí 44π inteiros. E aqui a gente tem menos 64 terços com aqui mais 8 terços, tá? Que
o menos distribui aqui. Então, menos 64 mais 8 fica menos 56 terços de π. Aí, tirando o mínimo múltiplo comum entre os dois, a gente tem aí 3 dividido por 1, que dá 3 vezes aí 44. A gente tem aí 132 dividido por 3, 1 vezes menos 56, tudo isso multiplica o π. Então, aí 132 menos 56, a gente vai ter 76 π sobre 3. Esse é o volume deste sólido. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!